Senhor. Amém? E como costume, convido a amada igreja para juntos fazermos menção da palavra de Deus para a nossa meditação e vida espiritual. Que se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 1 e o versículo 16. Amém, igreja? Romanos 1,16. Quem achou que amém, diga graças a Deus. Graças a Deus. Diz assim a palavra: não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Amém? Que Deus aplique a porção lida da tua palavra em nossos corações. Oremos assim: Senhor, muito obrigado, Pai, por esta rica oportunidade da noite deste dia. Solta a voz e a mensageira de Deus nesta noite. Que eu suma e desapareça e teu Espírito cresça. Fala conosco. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Podemos assentar dando glória, porque com certeza quem na glória essa vitória. Amém, queridos? Como já foi dito aqui, eu sou o pastor Capelão Mauro, irmão da nossa digníssima evangelista Marcos, e é um prazer estar aqui no meio de vós. Realmente estou vindo lá de Juiz de Fora para compartilhar esta noite a palavra de Deus com os amados irmãos. Amém, queridos? E como eu acabei de dizer, o pastor Mauro é uma porta-voz de Deus nesta noite, varal e mensageiro de Deus. Costumo sempre dizer: a voz é minha, mas a palavra de Deus também, queridos. A voz do pastor, mas a palavra que nós vamos compartilhar junto aqui pertence a Deus, e nós vamos compartilhar junto o que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. E para que a igreja possa entender, o pastor Mauro sempre dá um tema, a mensagem, para que vocês possam entender para onde nós vamos caminhar. Maravilha, hoje tudo da família, né? Família é considerada a célula máter da sociedade. A nossa querida irmã já falou aqui, nossa diaconisa Margarete, que é projeto e plano de Deus. Então Deus tem muito seio pela família, muito cuidado, mas também sabemos que a família é o número 1 do nosso inimigo. Então por isso devemos estar atentos, sempre armados com a palavra de Deus. E o tema que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, baseado naquilo que nós lemos, é o poder sobrenatural do Evangelho na família e no povo de Deus, né? O poder sobrenatural do Evangelho na família e no povo de Deus. E eu sou didático como Jesus. Jesus, ele era didático, ele era pedagogo, ele sabia se expressar, ele sabia se comunicar com o povo. Todos os métodos que Jesus usava, ele usava de parada. Mas por que a parada? Eram ilustrações que Jesus usava para contar a sua verdade e revelar a sua verdade. E o pastor Mauro, né, vai dar início a esta mensagem trazendo uma parábola para que vocês possam entender e compartilhar comigo junto com a mensagem, né? Preste bastante atenção. Era uma vez um pintor, e esse pintor ele tinha o sonho de retratar a Santa Ceia. Imagina aí, quem já teve, eu mesmo já tive alguns anos atrás, na minha sala, uma pintura da Santa Ceia, você lembra? E esse pintor tinha aquele sonho de retratar a Santa Ceia. Mas só que lá na época dele, para ele poder, ele pintou que não precisa. Mas esse pintor ele precisava retratar a Santa Ceia, mas ele precisava de pessoas para servir de modelo, para que ele pudesse retratar. Então o que ele fez? Saiu caminhando de um lado para o outro, e achou Pedro, achou João, achou Tiago, e assim foi. Mas quando chegou na hora, ele já tinha retratado os 11, chegou na hora e falou: agora, como é que eu faço para retratar a face de Judas? Quando
quando se fala em Judas, a gente se ojeriza, né? Não é pelo nome, mas aquela pessoa que fez, mas como é que é o seu nome? Não acabou de falar aqui. Ser humano é só a graça de misericórdia de Deus. Imagina um homem que andou com o próprio Deus encarnado aqui na terra, o ser mais perfeito do mundo, ainda teve a dificuldade de trair Jesus. Era um mestre de excelência, de sabedoria, de bondade, de amor. Era o próprio amor, porque Deus é amor. E ainda teve tudo mais sentido. E não é diferente hoje do que da gente. Negando Jesus. É verdade, não é? Então aquele pintor ele falou, tá, e agora como é que eu vou pintar esse personagem que a gente sente hoje e já nojo pelo que ele fez, a ponto de negar o mestre, a ponto de trair o próprio Deus encarnado. E ele ficou meditando, ele falou, ah, já sei, para me retratar a face desse infeliz, eu vou lá no baixo Cristo, eu vou nos infernos da vida, eu vou nos lugares mais baixos, mais decadentes que for, porque nós vivemos hoje no mundo, né, numa decadência moral, espiritual, né? E que privilégio você tem, querido, de estar na presença de Deus. Então não negue, nem tampouco, irmão, vamos ferir esse propósito que Deus confiou a cada um de nós, de sermos participantes do reino aqui na terra. Tá? E assim fez o pintor, desceu lá nos inferninhos da vida, e ó, vai daqui, vai daqui, até que chegou num lugar decadente, moral espiritual, olhou e viu um cidadão lá que só a face dele transmitia medo e terror. O homem parecia o próprio Antônio Pessoa, ficou lá, aquela pessoa ali é ideal para me retratar o Judas, porque olha a face dele, transmite terror. Era um homem asqueroso, só de olhar, e quando ele chegou perto, o homem já até distraiu ele, mas ele, muito calmo, muito inteligente, chegou e falou para aquele cidadão: meu amado, eu sou pintor, eu quero retratar você numa pintura, mas você sabe quando a pessoa não tem caráter, né? Falou em dinheiro, rapidamente se rendeu. Quando ele falou, não, eu vou pagar você e te dar uma boa quantia de dinheiro para você ser o meu modelo de pessoa para me retratar. Aí aquele homem arrebentou, tudo bem, fora pelo ateliê daquele pintor. E assim fez, o pintor retratou ali a parte de Judas, pronto, ficou pronto lá, os 12 apóstolos, pronto. Aí ele olhou a terra, aí pensou comigo, e agora? Como é que eu vou retratar a face de Cristo? O ser mais perfeito na terra, e aqui não existe ninguém igual a Ele. Nós somos semelhantes, né? A Bíblia fala que nós somos da imagem e semelhança de Cristo. Mas para chegar à perfeição dele, só vamos chegar lá agora, né? E aquele que eu fui falando dele, como é que eu vou retratar a face desse homem mais perfeito que pisou aqui na terra? Não tem como. E os anos foram se passando, e os anos foram se passando, e os anos foram se passando, ele nada, ele teve uma ideia. Já sei, estou procurando essas igrejinhas dos evangélicos aí, né, dos crentes, né, dos bíblias. Eu vou procurar lá, que de repente, quem sabe? E ele vai daqui, ele vai para lá, ele vai aqui, isso aí, ele entrou numa igreja simples, bonita, e quando ele entrou naquela igreja, ele fez um panorama da igreja, mudou tudo. Quando ele olhou lá no fundo, irmão, tinha uma pessoa, quando ele bateu o olho, aquele meio diferente, eu bati o olho dele, eu senti algo diferente. Aquele fez um panorama da igreja, e aquele cidadão que ele viu, resplandecia a graça e a misericórdia de Deus. Aquela pessoa é ideal. Gostei da face dele, transmite paz, a vida livre, tá? É um verdadeiro adorador. Se vê que é uma pessoa, parece muito bem, tá? Acabou, ele foi lá e fez aquela mesma proposta que fez na pessoa anterior. Fez aquela proposta de muito educada,
cheio da graça, do poder e de misericórdia. Não precisa pagar, não. Eu vou amor e carinho lá para servir. Ainda mais se se trata de uma pessoa tão importante que é Cristo. Não, sim. E retratou lá a face de Cristo, né? Eles vão imaginar que o que ficou fascinado, maravilha. Aí aquele cidadão que foi, cadê o modelo de Cristo? Falou, cara, tu não está lembrando de mim, não? Tu não está lembrando de mim? Não recebi a primeira vez que eu estou vivendo. Ele, não é possível. Não é possível. Tu não está lembrando de mim, nem certeza que tem. Eu nunca vi você, mas não. Anos e anos atrás, tu me encontrou lá no fundo do poço, numa vida decadente, moral e espiritual, todo destruído pelo pecado, e me convidou para ser justo. Aí agora você, esses anos todos, me convida para retratar Cristo. Aí eu imagino, irmão, o choque que deu. Peraí, vamos estudar isso. Era você naquela época? Sim, era eu. Era um pecador nato, eu vivia uma vida miserável. E hoje eu estou na presença. Quem entendeu? Diga aí. Glória a Deus. Olha o que o poder do Evangelho faz. Aqui eu começo a minha mensagem, irmão. Olha quem vive o verdadeiro Evangelho, poder sobrenatural de Deus no homem e na família. Aí o que eu estou falando? Peraí, senta aí agora. Agora eu quero que você me conte tintim por tintim, fase por fase, como você chegou à estatura do varão perfeito, a exemplo dos fiéis, como você chegou à imagem semelhante de Cristo. Eu quero saber. Não, hoje eu não saio daqui sem que você me conte. E eu vou dizer para você. Poder sobrenatural do Evangelho. Todos nós sabemos que a palavra Evangelho quer dizer boas novas de salvação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro tópico da mensagem, o primeiro poder sobrenatural do Evangelho, creio que aconteceu comigo, com um personagem como você. Amém? É um processo. Esse processo aconteceu comigo. Creio que com toda certeza aconteceu com o irmão. O primeiro tópico que eu quero compartilhar com os irmãos, do poder sobrenatural do Evangelho, os irmãos prestem atenção na ilustração para que vocês possam entender, né? Eu sou sempre assim, irmão. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu entro dentro da mensagem. Enquanto o pregador está pregando lá, eu entro na mensagem para tirar proveito de lição de vida, porque também eu sou um pecador. Ainda que eu esteja na presença de Deus, ainda temos tendência, olha, porque ninguém é perfeito, não é? Tem alguém perfeito aqui? Porque o dia que chegar à perfeição, Jesus te toma na hora. Ele não te deixa um minuto, mas se você deixar um minuto ali, ela vai falhar. É verdade, é assim que Deus faz. Então nós estamos aí a cada dia nos aperfeiçoando, e o que nos aperfeiçoa é a palavra de Deus. Então, o primeiro poder sobrenatural da palavra de Deus, que maravilha, né? Que o Espírito Santo, quando ele trabalha no hábito da nossa alma, o que ele faz? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Foi ou não foi? E se ele não convencesse a mim, e agora estaríamos aqui hoje. Então, a primeira ação que o Espírito Santo de Deus convenceu ele, mas para que ele fosse convencido, era necessário que acompanhe comigo. Era necessário ouvir a palavra de Deus. Primeiro passo, quando me convidaram para ir para a igreja, eu tive a oportunidade de ouvir o Evangelho e aquela palavra tremenda e poderosa, como aconteceu aqui na nossa leitura, que o Evangelho é o poder de Deus. O apóstolo Paulo estava falando aos Romanos que ele não se envergonhava do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Amém? Então, o primeiro
ela vinha me confrontar. Atenta sempre para isso. A palavra de Deus, em momento algum, ela vem para massagear o meu e o seu. Tem pessoas que vêm para a igreja que só quer ouvir mel. Quando chega a fel, aqui eu não volto mais. Em momento algum, Jesus passou a mão na cabeça do vestido. E Jesus falava mais no inferno que no céu. Quem conhece a Bíblia vê muito bem. Jesus é amor, é o próprio amor encarnado. Mas ele não massageava o ego de ninguém. Ou é assim porque falando da verdade, nem da palavra. A palavra manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, irmãos, confesso eu e creio que o irmão está de acordo comigo que o primeiro poder do Evangelho, quando o Espírito Santo nos convence, é porque ouvimos uma palavra. Amém? Estava falando muito agora com a minha irmã. Não existe bom pregador, existe uma boa mensagem. É verdade. Amém? Porque se disser que você é bom pregador, entra a soberba, o Espírito Santo sai e a mensagem não vem nada. Então não existe bom pregador, existe uma boa mensagem. E foi o que aconteceu comigo. Eu ouvi uma boa mensagem e o Espírito Santo de Deus me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Aí faz me lembrar, queridos amados irmãos, as palavras que eu ouvi e ficaram cravadas no âmago da minha alma. Aquela palavra, cada palavra dita, ela foi criando raiz dentro do meu coração e foi nos transformando. Então, o objetivo da palavra de Deus, nós temos aqui o prazer de termos como nossa base de regra de verdade. O objetivo da palavra de Deus é de preservar a integridade e o caráter moral e espiritual do homem. Amém? Entendeu? Diga graças a Deus. Então, o primeiro versículo que me prendeu no banco foi quando o pastor falou, né, aquela palavra que até hoje a gente ouve aí, João 8:32. Né? João 8:32 vai dizer o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando o pastor falou aqui, eu falei, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora eu quero ver que verdade é. Porque eu nunca ouvi isso lá fora. Lá fora a gente só ouve mentira, só ouve tragédia, só ouve briga e confusão, né? Só ouve decadência. E eu cheguei naquele espaço tão pequenininho, o pastor falou, eu conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu falei, agora eu quero ouvir essa palavra, eu quero saber que verdade é essa. Então foi um dos versículos, irmão, que me chamou a atenção, porque a mesma Bíblia vai dizer: errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. O homem peca, o homem erra, amém? Verdade não é? Por não conhecer a Escritura. Agora diz, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E nós demos assim treva, porque a gente não conhecia a palavra. Então, vem entendendo no primeiro processo que aquele personagem que passou foi quando ele deu crédito à palavra de Deus, né? Quando ele deu crédito, então começou uma transformação na vida daquele homem. Então, essas palavras que caíram na alma daquele personagem foi transformando, foi moldando ele numa nova criatura. E concordo com o pastor que a Bíblia é que molda o nosso caráter. É verdade. É a Bíblia que vai calibrando a cada dia. Nós somos falhos. Não precisa nem discutir. Somos falhos. E com todo o conhecimento ainda assim, tropeçamos, ainda assim, damos até algumas vezes mau testemunho, mas a palavra está aí. A palavra está aí para nos corrigir, para nos conduzir, para nos. Então, irmãos, a gente negligencia o que é, ou por religião, eu não sei por que, mas a palavra. Então, irmão, eu considero a palavra de Deus todas as vezes, quando eu estou diante desse detalhe, quando eu ouço a palavra de Deus, eu considero ela como a nossa regra de fé e prática. Olha só,
de fé e prática. Eu ouço, eu acredito e coloco em prática. E mais uma vez, eu considero a palavra como um manual de conduta humana. Manual de conduta, vocês foram comprar esse aparelho aqui e vem um manual, lembra? Até esse aparelho aqui, qualquer coisa que você compra, vem um manual, não vem? Vai assim que liga, assim que desliga, assim que faz, assim que não faz. A Bíblia é a mesma coisa. Como nós somos pecadores, e Deus sabendo que quando eu falei, eu vou deixar o Espírito, que é para ele não ficar dando boca, ele desculpa, eu não sabia. Eu não sabia. Mas eu falei, a Bíblia não está aí, a nossa disposição. Só eu tenho que fazer a mesma biblioteca do Espírito. Quantas Bíblias? É que falha, porque o manual não está à disposição. Manual de conduta humana. Então a gente falha e, porque não vai investigar, não vai consultar o manual. Então, qualquer área da sua vida que está capengando, que está tropeçando, vamos pegar o manual de conduta humana. Foi o que aconteceu com aquele personagem. Ele começou a consultar o manual e colocar em casa. Mas já está nada para saber muito e não colocar em casa. É difícil. Ouvir até é bom, né? As palavras até convencem. Convence ou não convence? Mas o bom testemunho arrasta a multidão. Jesus era assim, né? Tinha palavra, mas o testemunho dele conduzia, né? O que ele falava, o que ele dizia. As palavras convencem, mas o bom exemplo arrasta. É verdade. Então a maioria do povo olhava a conduta de Cristo. É esse que eu vou seguir. Porque ele fala, mas ele pratica. Ele diz, mas ele não se contraria a palavra de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus, e um versículo também que ficou gravado na alma, irmão, que até hoje, quando eu vou meditar nele, 2 Timóteo 3,16, que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Olha que maravilha esse versículo, né? A palavra de Deus é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, olha só, para redaguir. Mas o que é redaguir? É você pedir réplica, é você pedir explicação. Eu não entendi. Vai lá no dicionário vai estudar o real sentido da palavra. Então ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, né? Para redaguir, para corrigir, amém, querido? Para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha que maravilha. E essas palavras foram moldando o caráter daquele personagem. E Deus continuou, vai dizer também que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, junta e medulas, e é apta para discernir a intenção da mente e coração humano. João 5,39 vai dizer: examinai a Escritura, porque vós cuidais que nela a vida eterna, que são elas que de mim testificam. O versículo que ficou gravado na minha alma, porque eu estava num momento difícil. Mateus 11:20, Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós, estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai todo vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse não pode jugo. Jugo é a autoridade. O que é que nós estamos vivendo hoje, irmão? Uma ditadura da Torá. Mas o jugo que ele colocou sobre nós é suave. Fardo, carga. A carga mais pesada que foi o meu, o seu, o nosso pecado, ele levou. É verdade. Quando se fala de jugo e carga, eu estou falando, a
sofreu da condenação da morte, é porque ele levou sobre si toda a nossa iniquidade. Quem entendeu, diga amém, diga graças a Deus, e as palmas bem fortes para Jesus que ele merece, bem fortes. A igreja é confiada, a igreja é confiada, é uma escola bíblica. Qual é o texto recomendado na Bíblia, que é o textual da Bíblia? Está onde? João 3,16. O crente ainda não gravou esse versículo, agora foi ao lado lá do pastor, assim que eu me converti, do crente que não gravar João 3,16, como diz o pregador aí, tem alguma coisa errada. Esse é considerado textual da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, que versículo, esse versículo impactou. Pronto, daqui eu não saio daquele crente. Essa é a verdade. Daqui eu não saio, ainda que o mundo cai na minha cabeça, mas daqui eu não saio daquele mentira. E o personagem também é mesmo, João, outro presídio também que é maravilhoso, João 14,6, eu sou o caminho. Quando mexeu nessa área aí eu fui lá e voltei lá e eu olhei como eu oro, os caminhos que eu andava, né, no excesso das drogas, amém, numa vida decadente moral, e com Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, vai não, tem pregador que fala, ninguém vai ao Pai, não vem não. Aí tem uma pegadinha aqui, sabe por quê? Quando Jesus fala isso, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque Ele está no Pai e o Pai está nele. Se você for ver o texto, os discípulos, está muito bom, mas parte que nos mostra o Pai. Mas Jesus vai e vocês querem e mostram o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Aí esse é o contexto. Aí quando ele fala, ninguém vê o Pai, porque Ele já é o Pai, na pessoa do Filho de Jesus Cristo. Amém, querido? A Bíblia é assim, eu sempre digo, no jargão da minha mensagem, o texto, repete comigo, tem aula, o texto, sem o contexto, vira pretexto, para heresia e confusão. De novo, ó. Deus complica, descomplica, depois explica, porque é complicado. A Bíblia é assim. Parece complicado, né? Me dá um nó na cabeça. É porque você leu, eu li o texto aqui, né? Eu li o texto isolado. Viu que o pastor leu o texto isolado? Mas o que é contexto, pastor? Isso aí eu aprendi lá no primário. É o que vem antes, depois do texto, né? Às vezes a pessoa leu o versículo ali isolado e tira a conclusão do cinema, mas não vai investigar o que está no contexto, vai completar o texto. É onde tem muita gente. Eu não consigo entender. Aí a gente ensina dessa forma, vai no contexto e tal. Que você vai lá, o senhor é o pastor e nada me faltará. Aí ele vai interpretar do jeito dele. Mas quando ele for ver o contexto, ele vai entender o que ele vai faltar naquilo aqui. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Todo o texto também é cristão, muita pressão. E olha, os irmãos estão vendo o que está acontecendo aí no nosso Brasil, amém? Estava pensando com a minha irmã aí. Você sabe que a solução não está nas Forças Armadas, não está nos políticos. Adivinha com quem está a solução do Brasil? Diga aí, pastor. Adivinha quem está a solução do Brasil? No joelho do crente. A nossa luta, como a nossa querida Jéssica viu aqui, amém? É fé de seriedade. Nos demais irmãos meus, amém? Que Deus tem uma palma que está falando. Nos demais irmãos meus, amém? Ele falando, ele chamando a atenção da igreja. E ele também falou assim: a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Aí ele vai narrar contra os principados, potestades, contra os príncipes, contra as vozes espirituais, na maldade e nas regiões celestiais. Aí nesse contexto aqui de 2
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, preste atenção, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, porque hoje escolhi esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e agora serão vistos do meu olho e o meu ouvido a oração que fizer neste lugar. Dá para entender? Quando depois do meu coração vai encher de misericórdia. A solução do país está no nosso joelho e a gente não está nem dando conta disso. Não, eu não vou orar por ele, que infelizmente a Bíblia nos recomenda que nós devemos orar pelas autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus. Ele realmente está sendo um instrumento do cão, o principal que está usando ele. Mas quando a igreja ora, pastor acabou de falar que a oração do justo tem muito vencido aqui. Amém, querido? A verdade não é. Então, atenta para isso. Toda vez que você escolhe orar, tirar o seu momento de oração, clame por essa nação. Clame por essa nação. Está na nossa vida. E o Espírito de Deus tem incomodado muito a ser aqui. Convocar a igreja de toda a reunião, todo culto, vocês terão direito, nem que seja minuto de orar pela nação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, até aqui, meu irmão, entenderam isso foi o primeiro milagre sobrenatural do Evangelho, que quanto mais você ouve, mais você se alimenta da palavra de Deus, mais tem crescimento, desenvolvimento e amadurecimento. É verdade, não é? Quando você ouve e pratica, você começa a se desenvolver, amadurecer, você começa a mudar o seu comportamento. Então, o segundo poder sobrenatural do Evangelho, tanto na vida do homem como na família, é a fé. O que o pastor deu lá no texto? A justiça pela fé. Bem? Fé não adianta nada eu ouvir a palavra de Deus e não ter fé. E tem muita gente que ouve, o que tem de simpatizante dentro da igreja, irmão. Sabia que você acha aqui 80% de cristão ele é simpatizante, porque ele gosta do ambiente. Lá fora está tão perigoso, lá fora está tão assim. Você quer o meio deles aí? É o trigo e o joio junto. Batizar é fácil, eu vou batizar. Levantar a mão é fácil, eu vou levantar. Todo mundo levantou, tem gente que é Maria na casa. Levantou outro, nem vou. Eu vou ficar sozinho. Vai batizar também, eu vou. Mas não para praticar requer um esforço, uma dedicação muito forte na parte do cara. Então, fé. Muita fé que acabei de falar aqui, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Personagem. Estão vendo que a edificação vai batendo em cada tópico? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque é necessário crer. A irmã falou que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário crer que Deus exista. Ele é galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Hebreus 11, todo mundo conhece, está de cor. Hebreus 11, o livro de Hebreus é considerado, irmão, no nosso meio a galeria dos heróis da fé. Falar de Hebreus, né? É fácil de entender isso aí, né? Que a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a certeza e a convicção das coisas que não se veem. Costumo dizer que fé é acreditar no invisível para poder viver o impossível de Deus. Fé é acreditar no invisível para poder ver o impossível de Deus na minha e na sua vida. É assim que é. Fé, irmão, sem ela nós não somos nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, está aí, né, o primeiro poder, o segundo, agora o terceiro milagre do poder sobrenatural do Evangelho. Irmão, presta atenção aqui.
é arrependimento? Não, eu quero compartilhar. Você vai fazer um estudo do que é arrependimento e bateu certinho. Arrependimento não é uma dor na consciência. Eu senti uma dor na consciência e quando o pastor pregava, eu sentia nojo, eu diria, e eu sentia uma repulsa do que eu praticava diante dele. Eu não sabia que tudo aquilo que eu fazia, que era bom para dentro, machucava e feria o amor de Deus. E me dava aquela dor na consciência de querer mudar e não pecar mais. Era um pecador nada, era, não é verdade? Então a dor na consciência, meu irmão, de pesar pelo pecado cometido, que traz com essa dor na consciência, vai trazer o quê? Mudança de pensamento, mudança de opinião, né? A metanoia que a gente aprende ali. Então, isso traz também, irmão, mudança de temperamento. Tem muita gente ainda que fica aí, irmão, amém? Com o pecado de estimação de deixar o seu temperamento e a sua personalidade de dominar. É verdade. Presta atenção aqui. Se nós vivemos o verdadeiro evangelho, ele tem que ser completo. Ele muda o seu temperamento e a sua personalidade. Ele fala, pastor, meu temperamento é quase assim mesmo. Eu nasci assim mesmo, eu vou morrer assim mesmo. Mas vou te dizer uma palavra lá no chão. É verdade. Você dá uma verdade. Mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Mas não vai ser assim. É verdade. Agora, primeiro, arrependimento faz com que você muda o seu temperamento. Eu sou destemperado. Mexeu comigo, eu rolo a baiana e fico no Meu Deus. entendeu, irmão? Aí você vai lá, vou ver se o meu temperamento está convertido mesmo, se o meu caráter realmente ainda. Então, o arrependimento ele traz uma mudança totalmente completa. Eu não me chamou pela metade. É verdade. Uma metade está nos caminhos, mas a outra eu que decido. Está alguma coisa errada aí. Amém, Maria? Amém. Concorda com o pastor de Gabriel? Então, isso, metanoia, mudança, né? Você sente, você tem que sentir nojo do que você praticava e ele não pratica. Aí vem o arrependimento, mas sabe o que acontece? Tem muita gente não sabe discernir e não sabe discernir arrependimento e remorso. É verdade. Arrependimento vai trazer toda essa consequência benéfica para mim e para você. Mas o remorso é uma coisa que não é fácil. Remorso é que nem fogo de palha. Quantas vezes, na minha ignorância, pastor espiritual, eu meti a mão, roubava, mentia, prostituía, sentia que remorso. Fiz a coisa errada, pequei. Mas essa mão deu não fazia de novo. Mas é remorso. Me dava aquela coisinha assim. Mas amanhã passa de novo. Olha aí, quando tem que ter esse discernimento, se você se arrependeu de fato de verdade, você nunca mais pratica aquilo que você gosta. Pastor, mas isso aí é impossível, é difícil, mas não é impossível, né? É só questão de decisão. Pastor, meu temperamento é assim mesmo, eu não consigo mudar. O que você precisa fazer? Obedecer. É só obedecer, já que está errado esse tipo de comportamento, é melhor obedecer do que sacrificar, é verdade? Então vamos lá ver. O que a Bíblia vai dizer acerca desse assunto? Até que vai dar o ler, não vai pegar? Igual? Aí vamos ter na Então a Bíblia vai dizer lá em Mateus 3:8, diz assim: produzir os frutos dignos de arrependimento. Olha aí, quando eu vi isso, eu produzi
Jesus falando: arrependei, porque é chegado o reino de Deus e a sua justiça. Então, arrependimento, o que traz no nosso coração? Todas aquelas características que o pastor narrou aqui, mas também arrependimento traz no nosso coração um sentimento de contrito e quebrantamento, né? O coração, lá nós estamos escrevendo o coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. O próprio mesmo autor do Salmo, Davi, ele citava, e ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Então, lá ele está marcando o arrependimento pelo pecado praticado. Pastor, eu sempre ouço falar aí desse negócio aí de coração contrito, quebrantado. Que negócio é esse, irmão? Nós sabemos que o coração do homem é a sede da nossa alma, do nosso sentimento. O coração contrito é o coração arrependido. Quando você vê lá no Salmo 51, coração contrito é o coração arrependido, sem mágoas e frustrações. Agora, o coração quebrantado, né, é o ato de prostração. Quando você fica com o coração quebrantado, você tem um ato de prostração, de dependência, de confiança e de entrega total. Amém? Esse é mais um dos atributos do poder sobrenatural do Evangelho. Pronto, você vê que tudo isso vai acarretando e vai te levar, a gente terminar, vai te levar a uma condição. Como é que foi? O primeiro passo daquele personagem que se lembra. O Espírito Santo convenceu ele porque ele ouviu a palavra. Uma vez que ele ouviu a palavra, adquiriu nele fé, e essa fé fez com que ele viesse a ter arrependimento. Aí agora o último passo: você se arrependeu, você tem que confessar o seu pecado. Confissão. Quem ainda hoje tem pecado no fogo, caiu agora no céu, a fresquinha agora. Se ainda você tem alguma coisa, presta atenção, pastor, Deus me falou aqui na se você ainda tem alguma coisa em você, porque você ainda não confessou esse pecado. Olha como é que está aprendendo. Se tem alguma coisa ainda que te incomoda, que você fala assim, lá no culto espírita, eu não consigo largar isso aqui, eu não consigo sair dessa casa aqui, aquela distinção, acho que falou porque ainda não foi confessado o seu pecado. Pastor, mas eu estou aceitando na igreja? Não, mas eu devo ter falado tudo, não. Em algum momento, eu disse porque de repente eu também tenho alguma coisa, acho que eu estou falando aqui. Aí eu Jesus, certo? Ainda vou começar com ele aqui no segundo, fazer, cadê alguma coisa que eu não passado? Eu tenho que lembrar aqui. Aí não, vamos confessar. Então, irmão, confissão é o que, pastor? É a revelação do íntimo, é uma declaração de culpa do erro, do pecado, é reconhecimento que você é falho. Eu reconheço, sabe que somos fortes, mas é necessário confessar, porque ele deixou escrito em 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você que é dona de casa, todo dia você pega o seu lixo e joga fora, né? Confissão aí para você pegar aquele lixo que está como aquele lixo que está entranhado na forma, está escondido lá, pega ele, confessa e joga fora. Confessa e joga fora. Ela sai fora o lixo, essa abominação aí que muitas vezes está impedindo do nosso. Muitas das vezes o pecado de idolatria. Mas eu não idolatro imagem, mas tem gente aí que idolatra o marido, idolatra o filho, idolatra o pastor, idolatra o cantor, né? Essas coisinhas que a gente pensa que não tem nada a ver, mas tem alguma coisa que precisa rever.
uma faxina, faz uma reciclagem e vê se em algum momento você não confessou aquilo. Muitas das vezes é idolatria, acreditar, inveja, irmão. Ninguém quer admitir que tem um tipo de inveja, porque sua nada, que tem um dom de louvor, e eu não tenho a voz dela, o pastor prega muito, eu queria pregar, eu tenho um pilinho de inveja, isso acontece. Muitas das vezes ninguém quer jogar isso fora. Aí fica com esse rastilho no coração de inveja. Não, aquele irmão canta muito, prega muito, aquele irmão é uma bênção. E a inveja corrói. A inveja é verdade. Tem muito cuidado. Porque são coisinhas que, não tem significado nenhum, mas muito espiritual. Se une. O outro também se une. Cuidado. Tu vai mexendo na ferida, mexendo na ferida. Tem panelinha na igreja, não tem? Tem panelinha dentro da família, na igreja. Adianta. Todo lugar tem. Está tudo bem, já acabou. É desse jeito. É desse jeito. Olha aí, irmão. Pecado de estimação. Dói, não dói? As costas dói, irmão. Mexeu na ferida. E tudo isso que o Espírito de Deus está no meu coração. Vai jogando fora, irmão. Está tudo registrado lá em Gálatas. Toda essa abominação está lá em Gálatas. Para quê? Para rever o nosso conceito. Para a gente analisar e ver o que eu estou fazendo. A lá, inimizade, porfia, emulações, ira. Pronto. Ira. Irei, mas não pequeis. Não deixe o sol te consumir a vossa ira. Mas a gente ira por qualquer coisa. Já aconteceu muito, querido. Não precisa dar uma palavra pequenininha. Ele traz uma coisa, uma desgraça que você está família. Ira. Irei, mas não pequei. Quando a gente chega no caminho, pastor, essa mulher não tem controle, não. Quando eu ia, eu parto para cima. Eu não quero nem saber o dia de amanhã, eu não quero nem saber o que vai acontecer. Não mexa comigo. Ira. Pecado não é. Mas o autor, que é Tiago, ele narrou lá. Irei, mas não pequei. Pastor, tem como irar e não pecar? Tem. Aí nós temos que saber. Explica isso. Toda hora eu estou irado. A mulher iracunda, a Bíblia vai dizer que é melhor viver no deserto do que a mulher iracunda, né? Melhor viver no deserto do que viver com a mulher iracunda. A ira, irmão, é algo que é difícil, mas não é impossível você controlar. Foi algo que eu acabei de falar. Que quando você confessa,
igreja, disse aos conselhos de mentira. Pastor, mentira aí, também a outra área também aqui. Olha só como é que a gente pega a mentira de alguém liga lá para a tua casa. Teu filho atende. Mãe, o pastor quer falar com a senhora. Diz que eu não estou. Já sabe que é casado com o pastor? Mãe, o pastor está querendo. Diz que eu não estou. Alguém bateu na tua porta, vai cobrar? Diz que eu não estou. A mentira não é? Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por causa do que eu estou dizendo, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Porque o desavisado é um pecadinho pequenininho. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado, acabou. Né? O salário do pecado é a morte. Amém? A alma que pecar essa morrerá. Não, vamos ficar por aqui, 8 horas. Até que eles vão entendendo. Então daí, cuidado com a mentira, com a falsidade, com a vaidade. Estamos entrando aí em festa bebediça, do nariz. Sei, eu vou cair dentro da bebediça do nariz, pornografia, masturbação, vai jogando esse lixo fora, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, arrependimento, já falamos aí, confissão. Alcançamos a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor. Aqui termina. Em Lamentações 3, vai dizer assim: que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renove-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu fiquei maquinando aqui, eu sou curioso, queria saber o real significado dessa palavra misericórdia. A palavra misericórdia é duas palavras. Miser significa miser, significa, olha só aqui, como é que é tremenda a palavra, né? Miser, segundo o dicionário, segundo quer dizer, significa sujo, imundo, leproso, desgraçado, miserável. E córdia quer dizer coração. É dizendo o quê? Que o coração de Deus ama o miserável, o desgraçado, que está lá no texto. O sujo, o imundo, o leproso. Né? Então é isso, né? Misericórdia são duas palavras, né? Aquele que é sujo e a córdia que é coração. Amém, querido? É um sentimento, né? Que pode estar lá o sentimento de dor, de solidariedade para com alguém que sofreu alguma tragédia. É o que dizia Jesus no domingo, com seu misericórdia, que éramos pecadores, e ele sabia que não tinha, que todos pecaram. Né? Ele olhou na brecha e viu que todos pecamos, e destituídos fomos da glória de Deus. A misericórdia de Deus nos alcançou. Vamos ficar de pé rapidamente. Vamos fazer a oração. Que Espírito de Deus vale melhor em cada coração. Amém? Aí vocês entenderam que o personagem teve todo esse trajeto, teve toda essa experiência, todo esse processo e transformou numa nova criatura. E sabe o que aconteceu com o mentor? Depois que ele viu toda essa narrativa do personagem, se converteu ao Senhor Jesus. Né? Ele se converteu com a mensagem daquele personagem que outrora era treva e agora transformou-se em luz. Oremos, Senhor meu Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por este dia, por esta hora, neste santo orar. Muito obrigado por cada vida, Senhor, por cada irmão aqui nesta noite, que juntos viemos para te servir e te adorar na beleza da tua santidade. E hoje, culto da família, como teu servo, meu Pai, eu venho ministrar uma bênção especial sobre cada lar e sobre cada família aqui representada. Se a enfermidade é cura, se há problema, Senhor, de vida familiar, entra com poder e glória agora. Tira esse espírito de confusão, tira esse espírito de enfermidade, tira esse
esse espírito de separação, tira esse espírito, meu Pai, mal que vem atuando, Pai, para desarticular e desmantelar todo o mal, Senhor, trazido para o lar e a família. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. E todos digam amém, digam graças a Deus, desse palma bem forte para Jesus, que merece bem forte.